Certo homem morava em uma aldeia, um homem muito humilde. Morava ele e seu filho, e aquele homem possuía um cavalo branco. De repente, numa bela manhã, ao acordar, sua vizinhança foi avisá-lo que o seu cavalo teria sido roubado. E ele falou para aquelas pessoas: não se precipitem, vocês não sabem se ele de fato foi roubado. Diga apenas que ele não está no celeiro. E assim se passaram-se alguns dias, o cavalo voltou. Juntamente com ele trouxe alguns cavalos selvagens. E mais uma vez a vizinhança, vendo aquela cena, disse: eita, que bênção! De fato, aconteceu o que o senhor falou. Seu cavalo não foi roubado. Que bênção, que maravilha! Mais uma vez aquele senhor sábio disse para aquelas pessoas: não diga o que é uma bênção. Vamos aguardar. Não vamos nos precipitarmos. Passando-se alguns dias, o filho daquele senhor, cuidando daquele cavalo, subiu em um dele e levou uma queda e fraturou a perna. Mais uma vez aquela vizinhança veio e disse: eita, o senhor de fato estava certo. Não foi uma bênção, foi uma desgraça. Mais uma vez o senhor sábio disse: não vamos nos precipitarmos. Não sabemos se é bênção ou se é maldição. Vamos aguardar. Passando-se alguns dias, houve uma guerra. Os jovens daquela cidade iriam ser chamados para a guerra. E o filho daquele senhor não pôde ser chamado porque tinha fraturado a perna. Então, moral da história: de fato, aquela situação, ela se tornou uma bênção na vida daquela família. Ela se tornou uma bênção na vida daquele rapaz. Mas trazendo para nossos dias, trazendo para a nossa vida, como nós somos precipitados ao falar. Como nós somos precipitados ao julgarmos. Como somos precipitados ao criarmos histórias na nossa cabeça e usamos a nossa língua, a nossa boca para propagar aquelas ideias, aqueles pensamentos, aqueles julgamentos que nós criamos em nossa mente. Como somos precipitados a falar do outro. Como somos precipitados ao ouvirmos aqui e falamos ali. Esse conto ele nos mostra o quanto às vezes a nossa palavra, o nosso falar, ele tem um peso na outra vida. O quanto nós podemos com o nosso falar levar tristeza, levar dor e aquilo que já estava difícil para aquela pessoa se tornar ainda mais. Eu costumo pensar o seguinte: se a gente não tem o que falar, se o que nós formos falar não for abençoar aquela vida, é melhor que a gente fique calado. E constantemente encontramos pessoas que sequer está precisando de uma palavra. Provavelmente só está precisando de um abraço. Então que nós possamos usar outras formas de abraçar, outras formas de dizer eu te amo. Porque não é no muito falar. Se faz necessário muitas vezes a gente se calar. Se faz necessário, com certeza, sem medo de errar, a gente fechar a nossa boca, orar por aquela pessoa. Então, se você ouviu algo de alguém e você não sabe nem se aquilo ali é verdadeiro, pare em você. A gente tem visto pessoas usando as redes sociais para defamar, para caluniar, para falar mal do outro, para denegrir a imagem do outro, e tudo isso usando a sua boca. Deus, ele quando construiu o mundo, ele falou, ele disse: haja luz, haja sol, haja terra. Ele falou.
Então que o nosso falar possa transmitir vida, que o nosso falar possa transmitir para as pessoas uma esperança, a esperança de um dia melhor, a esperança que aquele seu problema, ele vai passar. Então que eu e você usemos o nosso falar para abençoar e não para amaldiçoar. Em Tiago 3, do 4 ao 6 nos diz: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de fijos ventos, com um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, verde como um fagulho, põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, e a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O navio, ele é ali seguro pelo leme, ele é dirigido pelo leme. Aí aqui o texto ele faz a comparação com a nossa língua. Um órgão tão pequeno que nós temos, mas que é capaz de tocar fogo em uma selva. A língua é fogo, mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então é muito sério, muito sério. E ainda diz que ele não só põe em chama toda a carreira da existência humana. Quantas vezes a gente tem colocado o caráter das pessoas na lama por julgamentos falsos, por palavras que vai denegrir o caráter, a existência daquela pessoa. Em nome de Jesus, que nós possamos refletir de qual forma nós temos agido, quais as formas que nós temos usado a nossa boca. Como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Então, nós, além de difamarmos, além de pormos muitas vezes fim à existência daquela pessoa, nós também colocamos a nossa vida no inferno. Então, que eu e você possamos refletir, que eu e você possamos parar e pensarmos. Quando as tentações vierem nos assolar e nos atentarmos a falar de alguém, a julgarmos alguém, possamos bloquear isso dentro de nós. Porque só Deus, só o Espírito Santo pode trabalhar isso na minha mente e na sua mente. Nós não conseguimos por nós mesmos. Mas, quando clamamos ao Pai, Ele nos torna seres humanos melhores. Então, que eu e você possamos transformar a nossa fala em bênção. Porque nós não estamos só abençoando a vida do nosso próximo, nós estamos também abençoando a nossa própria vida. E assim tirando a nossa vida do inferno. Porque você não se iluda que esse órgãozinho que está aqui dentro da nossa boca, tão pequenininho, tão leve, mas ele é capaz de colocar uma selva em chamas. Nós somos capazes de denegrir, de defamar as pessoas com essa língua. Então, quando uma fofoca chegar em você, quando um disse-me-disse chegar em você, que em você pare.
Quando alguém for te contar alguma historinha com sarcasmo, com um sorriso no rosto, que você pare. Que eu e você possamos sermos agente do bem, agente que leva a palavra com doçura, palavra que venha transformar a vida do outro. Porque quando nós transformamos a vida do outro, automaticamente a nossa vida está sendo transformada. Então que usemos essa exortação para sermos melhores. E quando não tivermos o que falar, que possamos nos calarmos. Pois devemos falar muito de Deus, pouco de você e nunca dos outros. Que possamos entender que esse órgão que Deus nos deu, Ele nos deu para ser bênção e não maldição. Em Tiago 1,19 diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, será pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então que nós estejamos prontos a ouvir, que estejamos a ouvir coisas boas, porque quando forem coisas ruins, a gente nem queira ouvir. Então que estejamos prontos a ouvir coisas boas, coisas que alegram, coisas que edificam a nossa vida, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando eu me alimento de coisas que vêm do alto, quando eu me alimento de um louvor, quando eu me alimento de uma pregação, quando eu me alimento de ouvir coisas para minha edificação, a minha boca vai transmitir vida, a minha boca vai transmitir palavra que alegra o coração. Mesmo diante de um caos, eu vou ter condições de dizer: vem amigo, eu vou te ajudar. Vem amigo, eu vou te abraçar. Muitas vezes não vai precisar de palavras, mas você vai ter condições de falar, porque você tem se alimentado das coisas que vêm de Deus e não do mundo. Então que sejamos prontos para ouvir, tardio para falar, que não nos precipitamos em falar. Vamos parar, vamos ouvir, mas falar menos. Tem uma frase que diz, eu não sei quem é o autor, que fala assim, que o falar é prata, mas o silêncio ele é ouro. Quantas coisas eu conquistei com o meu silêncio? Quantas vitórias eu conquistei porque eu soube me calar no momento certo? Essa experiência de vida, mérito meu? Não, Deus. Porque é em Deus que eu busco essa sabedoria. Porque de mim mesma eu falaria, de mim mesma eu gritaria, mas eu costumo dizer que se grito resolvesse, eu compraria um megafone. Mas como não resolve, eu digo que o meu silêncio ele fala muito mais. Então que nós sejamos tardio para falar. Porque quando nós somos tardio em falar, nós seremos tardio também em nos irarmos e nem provocar ira no nosso irmão. Então que eu e você possamos entender que Deus nos deu esse órgão para que possamos transmitir palavras que alegrem a vida das pessoas, que levem conforto às pessoas. Então, se eu e você temos usado a nossa boca para prejudicar as pessoas, que pare agora em nome de Jesus. E que sejamos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um final de semana debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção, que Ele nos livre do mal, que Ele nos livre de nós mesmos. Porque nós também temos atitude que prejudicamos o outro e nos prejudicamos. Então que o Senhor, através do seu Espírito Santo, traga a nossa mente, transforme a nossa mente ao ponto
que sejamos pessoas amáveis, pessoas que possamos nos tornar agente de luz nesta terra, levando esperança, levando vida, levando conforto. Que sejamos tardio em falar. Em nome de Jesus. Amém.